Para finalizarmos o tema teste de impairment, nessa videoaula nós vamos estudar aspectos da mensuração do valor recuperável. Bem, a mensuração do valor recuperável, segundo o CPC-01, ela deve ser feita com base em dois montantes, e desses montantes nós vamos utilizar o maior. O primeiro montante que deve ser avaliado é o valor justo do ativo menos os custos que podem ser incorridos para efetivamente vendê-lo. Ou seja, o que nós estamos tentando medir aqui é o valor de venda do ativo. Ou seja, se a empresa decidir vender esse ativo, por quanto ela venderia? Afinal de contas, o valor justo mede isso. O valor pelo qual um ativo seria vendido para participantes do mercado numa transação justa na data da mensuração. E se houver custos para realizar a venda, esses custos devem ser deduzidos porque, afinal de contas, a empresa não vai recuperar essa parte de custo incorrido. Então, por exemplo, se estivermos testando o valor recuperável de um imóvel, para calcular o valor justo do ativo menos os custos para vendê-lo, nós precisaríamos verificar por quanto nós conseguiríamos vender esse imóvel e, caso sejam incorridos custos de transação, por exemplo, custos específicos com cartório, comissões de vendedores, etc., então esses custos devem ser deduzidos para que a gente possa calcular esse valor líquido de venda, o valor pelo qual o ativo seria vendido. O segundo valor que vai ser avaliado é o chamado valor em uso, que nada mais é do que a projeção dos fluxos de caixa futuros que nós esperamos desse ativo trazido a valor presente, que nós estamos avaliando hoje, qual seria o valor recuperável do ativo. Em outras palavras, é uma espécie de valuation do ativo neste momento do teste. E aqui, cada caso deve ser analisado de forma bem cuidadosa, porque realizar projeções de fluxos de caixa e trazer a valor presente é uma área bem complexa. Afinal, a gente está tentando identificar o que vai acontecer no futuro. Em geral, é a parte mais trabalhosa do teste, esse cálculo do valor presente dos fluxos de caixa futuros. Bem, mas por que nós temos que avaliar dois montantes e escolher o maior? Ora, porque nós estamos querendo determinar qual é o valor recuperável de um ativo, ou seja, quanto nós conseguimos recuperar de valor deste ativo que está sendo testado. E neste caso, tendo os dois montantes, o valor de venda e o valor em uso, de um jeito ou de outro, nós recuperamos. Então, economicamente falando, o mais esperado, o mais natural, seria recuperar o maior valor. Então, por exemplo, se o valor de venda é 1.000 e o valor em uso é 1.200, o natural seria recuperar 1.200, porque provavelmente eu vou continuar usando esse ativo e, nesse cenário, eu recupero 1.200. Agora, se em outro exemplo o valor justo do ativo for 5.000 e o valor em uso for 3.500, então muito provavelmente a empresa vai decidir vender esse ativo porque a decisão de venda economicamente vale mais a pena do que continuar usando. Então, nesse caso, o valor recuperável seria 5.000, que é dos dois o maior. Um ponto fundamental é com relação às taxas de desconto dos fluxos de caixa futuros. Comentei agora há pouco que um dos maiores desafios, se não o maior, no teste de impairment, é a determinação do valor em uso. E para que eu determine esse valor em uso, eu preciso projetar fluxos de caixa futuros e trazer a valor presente. Esse processo de trazer a valor presente os fluxos de caixa futuros necessita de uma taxa de desconto para que esses fluxos sejam descontados. E essa taxa de desconto deve refletir as avaliações atuais de mercado sobre o valor da moeda ao longo do tempo
e, além disso, os riscos específicos do ativo. Ou seja, vai precisar existir aqui uma avaliação econômica com relação à mensuração dessa taxa para que o valor em uso possa ser determinado. Além disso, os ativos podem ser agrupados num conceito que a norma chama de unidade geradora de caixa, ou UGC. As UGCs nada mais são do que agrupamentos de ativos de forma que esses ativos em grupo gerem fluxo de caixa de forma independente de outros grupos. E por que eu precisaria agrupar ativos? Ora, porque o cálculo do valor recuperável, como nós já vimos, é baseado no valor de venda ou valor em uso. O valor de venda você até consegue determinar individualmente para um ativo, por quanto você venderia aquele ativo. Mas para o valor em uso, em determinadas situações, nós não conseguimos calcular o valor de uso individual de um ativo. Por exemplo, naquele caso do teste de impairment de um imóvel, se eu quiser calcular o valor justo, seria o valor de venda daquele imóvel. Mas o valor em uso leve em conta o uso do imóvel em conjunto com uma série de outros ativos que estão inseridos dentro do imóvel. Máquinas, equipamentos, instalações. Então, o valor em uso do imóvel não é só do imóvel, é do imóvel junto com todos esses ativos. Ou seja, eu vou precisar agrupar esses ativos e calcular o valor em uso da unidade agrupada. E, além disso, a contrapartida da redução do ativo que pode acontecer, como nós já falamos, a perda por impairment pode ou não ocorrer dependendo de cada caso. Caso nós tenhamos que reduzir o ativo ao valor recuperável, nós vamos ter que contabilizar uma despesa. Afinal de contas, o ativo precisa ser reduzido e essa redução vai ser contabilizada como uma despesa. Nós já vamos verificar na sequência como isso é feito. Então, agora vamos ilustrar a situação de um teste com um exemplo numérico. Nesse exemplo, estamos imaginando uma empresa aqui do ramo de alimentos que possuía uma unidade geradora de caixa, ou seja, um grupo de ativos, cujos valores contábeis brutos totalizam 500 mil e esses ativos já estão depreciados 30%. Portanto, o valor contábil é 350 mil, valor contábil líquido de depreciação. Ao final do ano, a companhia se viu diante de uma situação complicada, uma redução drástica da demanda pelo produto devido a uma crise econômica mundial. Então, este é um indicador externo que está fazendo com que a gente tenha que realizar o teste, é o nosso gatilho. Portanto, a companhia vai efetuar o teste de impairment e nesse teste foi avaliado o seguinte: o valor de venda desses ativos foi calculado em 290 mil, por meio da avaliação do valor de mercado. E essa empresa deve incorrer em custos de 7 mil para realizar a venda, caso decida vender. Já o valor em uso, baseado nessa projeção de resultados futuros que nós já comentamos, totalizou 300 mil. Então, como é que fica o teste nesse caso? A primeira etapa é o cálculo do valor contábil, que nada mais é do que o custo histórico de 500 menos a depreciação de 30% dos 500, 150, temos um valor contábil líquido de 350. A segunda etapa é o cálculo do valor líquido de venda, que nesse caso totalizou 283 mil. E, além disso, temos que calcular o valor em uso, que neste exemplo já foi dado, pelo valor de 300 mil. Então, com base nesses dois valores, nós já temos condições de calcular o valor recuperável, que será desses dois o maior. Então, portanto, 300 mil. E o valor recuperável, que é 300 mil, precisa ser comparado com o valor contábil, que no nosso caso é 350. Então, qual é a conclusão desse exemplo? A conclusão é que o ativo está inchado. O ativo está registrado com um custo que não se recupera nem pelo uso, nem pela venda. No caso particular, o uso é o valor maior e
mesmo utilizando ao longo do tempo, nós vamos recuperar no máximo 300 mil. Então, portanto, vamos contabilizar uma perda por impairment de 50 mil. Como é que nós contabilizamos esta perda? Ora, vamos fazer um débito numa conta de resultado, que estamos aqui chamando de perda por impairment, e o crédito vai no ativo. Porém, na prática, muitas vezes as empresas, ao invés de contabilizar a perda diretamente no ativo, criam uma conta retificadora do custo do ativo, justamente para poder manter o controle de quanto já foi contabilizado de perda por impairment, quanto eventualmente ainda não foi. Existem também questões tributárias envolvidas, controle de dedutibilidade dessas perdas no futuro. Então, estamos propondo aqui a criação de uma conta retificadora. Seria uma conta análoga à depreciação acumulada, mas aqui são perdas por impairment acumuladas. Importante destacar que essas perdas por impairment podem ser passíveis de reversão. Afinal de contas, os indícios que levaram a empresa a fazer o teste e que, porventura, levaram à contabilização de uma perda, podem se alterar ao longo do tempo. O mercado pode estar em crise e depois se recuperar. Então, essas perdas, elas têm essa característica, elas têm a característica de serem temporárias, passíveis de reversão. Então, para finalizar essa videoaula, vamos estudar alguns aspectos sobre a reversão das perdas por impairment. Caso alguma condição que levou a uma perda não exista mais, a empresa tem essa possibilidade de recalcular o valor recuperável e, sendo o valor recuperável atual, depois de uma perda anterior, superior ao valor contabilizado, então a entidade tem a possibilidade de reverter a perda anteriormente reconhecida. Porém, importante destacar que há um limite. Esse limite é o valor contábil do ativo. E por que esse limite existe? Ora, porque se nós não fizermos essa limitação, eventualmente um cálculo de um valor recuperável futuro que seja maior do que o valor contábil poderia levar a empresa a reconhecer um ganho acima do custo contábil do ativo. Seria o equivalente a realizar um processo de reavaliação. E a reavaliação, como nós já discutimos anteriormente quando nós falamos de imobilizado, é um processo de mensuração subsequente do ativo, que até existe nas normas internacionais, mas que aqui no Brasil está vedado pela legislação societária. Então, portanto, a reversão de um teste de impairment do ativo deve levar em conta o valor contábil dele anterior. Agora, esse critério de reversão tem uma exceção. Qual é a exceção? A exceção é cabível às perdas por impairment reconhecidas para o goodwill. Se houver em um determinado caso perdas por impairment alocadas ao goodwill, que é o ágio gerado numa combinação de negócios por expectativa de rentabilidade futura, então ele não poderá ser revertido. E por que existe essa exceção proposta pelas normas? Ora, o goodwill ele está reconhecido na contabilidade de uma determinada empresa porque ele foi pago, ele foi gerado numa transação com terceiros. Se a empresa pagou um goodwill, ou seja, está esperando que o negócio vai gerar rentabilidade futura, e posteriormente reconhece uma perda por impairment, significa que esse ativo não vai mais gerar essa rentabilidade futura, ou seja, o negócio que ela adquiriu e que esperava que fosse gerar fluxo de caixas futuros, não vai mais gerar. Agora, é claro que a empresa, como compradora desse negócio, não vai desistir dele. Afinal de contas, o negócio agora é dela. Então, a empresa vai trabalhar em cima do negócio, vai mudar a estratégia, vai investir em marketing, vai reduzir custo, enfim, vai trabalhar para que o negócio volte a ser rentável, volte a ter expectativa de rentabilidade futura. E pode ser que num futuro, ao realizar o teste demonstre que o goodwill teria voltado. Porém, nesse caso, não é o goodwill original.
não é aquele goodwill pelo qual eu paguei quando eu comprei a empresa. Já é um goodwill gerado internamente. É um goodwill decorrente da nova gestão da empresa. E o reconhecimento de goodwill gerado internamente na contabilidade societária é vedado. Então, portanto, reverter uma perda de impairment de um goodwill seria o equivalente a reconhecer goodwill gerado internamente. E é por isso que as perdas por impairment reconhecidas em goodwill não podem ser revertidas. Bem, esses foram os conceitos gerais das perdas por impairment. Obviamente, há muitos detalhes relacionados ao tema, especialmente no cálculo do valor em uso, nas projeções, no cálculo de taxa de desconto e outros pormenores. O objetivo aqui não era exaurir o tema, mas passar pelos conceitos fundamentais. E com isso nós concluímos esse tema. Espero que vocês tenham gostado e, caso tenham dúvidas, podem postar nos comentários. Obrigado.